Paz e luz, paz e amor, vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni. Estamos lendo o livro O Sublime Peregrino, do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães. Capítulo 17. Por que Jesus teria de nascer na Judéia? Pergunta. Jesus também não poderia comprovar sua missão, encarnando-se entre outras raças que igualmente adoravam a divindade e rendiam-lhe cultos religiosos? Que vos parece? Ramatiz. Não é somente o culto religioso, a devoção pobre ou fidalga, mas acima de tudo importa distinguir num povo ou raça qual o sentimento que o anima nessa crença religiosa. Há cultos religiosos de natureza profundamente racionalista ou excessivamente interesseiros que se devotam a diversos deuses. A missão de Jesus, em seu início e acima de tudo, pedia sentimento puro, fé inabalável, humildade absoluta e certa ingenuidade dos seus simpatizantes, a fim de cimentar-se rapidamente, sem discussões estéreis, especulações fadigantes ou dúvidas mortificantes. Tendo seu início nas raízes mais profundas do coração humano, só a valorização imediata de sentimentos e de emoções quase infantis poderia sustentar o cristianismo no seu berço, até aliciar mais tarde os testemunhos próprios dos intelectos mais desenvolvidos. Hoje, o Evangelho é, sem qualquer hesitação, uma doutrina respeitada pelos cérebros de maior cultura filosófica e científica do mundo, considerado um poema de beleza e um tratado de libertação do espírito aguilhoado à animalidade biológica. Raros homens puderam entender quantas dificuldades Jesus encontrou nos primeiros dias de sua pregação doutrinária, quanto ao seu cuidado para que fosse afastada e superada qualquer excrescência do mundo. Os próprios espíritas de hoje podem avaliar esse zelo de Jesus para manter a pureza iniciática do cristianismo, pelo esforço que também fazem para evitar que o espiritismo codificado sofra as deformações, os ridículos das práticas supersticiosas impróprias à sua mensagem de libertação espiritual. Por isso, Jesus teve de recorrer exclusivamente aos homens brutos, ignorantes e intempestivos, porém simples, francos, humildes e sinceros em suas emoções, como foram os apóstolos. Eles jamais contestavam os ensinos do mestre, nem lhe opunham às conclusões próprias dos malabarismos do intelecto. Bebiam as palavras que lhes eram transmitidas, noticiando o reino de Deus, e criam cegamente naquela mensagem de ternura e esperança infinitas. Assim, foram eles o cimento vivo que solidificou os fundamentos do cristianismo, até se tornar resistente e imune às influências dos credos pagãos da época e às distorções religiosas, próprias das falsas interpretações pessoais. Devido ao seu fabuloso conhecimento sobre a psicologia da alma humana, Jesus sabia dos prejuízos que sua obra sofreria, caso recorresse de início ao intelecto dos homens em vez de falar-lhes ao coração. Os seus primeiros discípulos teriam de ser criaturas descomplexadas, com emoções à flor da pele, tal qual as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Artista divino, trabalhando há 2000 anos com material tão deficiente como o pescador, o camponês, o publicano e a prostituta, Jesus esculpiu na carne humana as figuras monumentais de um Pedro, João, Mateus, Tiago, Timóteo, Madalena e outros. Gente, eu sei que a história e os registros que nos foram escritos pelos antigos nos informavam que Maria Madalena era uma prostituta. Mas tem outros textos, tem outros olhares, outras perspectivas dizendo que isso foi construído historicamente para amaldiçoar realmente a condição de Maria Madalena da época, que não era de prostituição, não. E eu tendo a seguir por esse lado, viu? Eu não acho que Maria Madalena foi uma prostituta, não. Eu acho que ela foi outra coisa. Eu acho que a história é muito machista, muito misógina, entendeu? Que o patriarcado e que homens fracos sempre tiveram muito medo de mulheres fortes, de fêmeas fortes. Então eu tendo a não corroborar com essa ideia de que Maria Madalena era prostituta, tá? Mas essa é a minha opinião pessoal. Voltando.
Só depois que o coração dos simples consolidou a base do cristianismo é que o alto então recorreu mais propriamente ao intelecto, chamando ao movimento libertador cristão a figura de Paulo de Tarso. Mesmo José de Arimateia, Nicodemos e Gamaliel, homens de cultura e de relevo na época, gozaram de certos credenciais junto ao mestre porque, simpáticos à doutrina dos essênios, já eram humildes de espírito. Sem dúvida, empolga-nos reconhecer que a mesma doutrina, cujas bases Jesus assentou na rudeza e simplicidade de um Pedro, na sublimação de Madalena e na sinceridade do publicano Mateus, mais tarde gerou um Agostinho, discípulo apaixonado de Platão e cuja eloquência, ao expor a teologia cristã, abalou Roma e Cartago. Ou ainda, o maior filósofo da Igreja, como é Tomás de Aquino, um dos maiores gênios da Idade Média na propaganda do catolicismo. No entanto, imaginai Jesus tentando alicerçar sua mensagem deísta entre a versalidade dos deuses pagãos da Grécia, dos povos bárbaros da Germânia, dos fanáticos da Gália, dos espanhóis agressivos, dos selvagens da África, dos feiticeiros da Caldeia ou das castas orgulhosas da Índia, massacrando o par infeliz. Sem dúvida, o mestre fracassaria atuando no seio dessas multidões rústicas, fanáticas, irracíveis e politeístas, que se dividiam em castas de sacerdotes e párias, escravos e senhores, além do seu culto aos deuses protetores das mais variadas paixões do mundo. Aliás, convém não esquecer que Paulo de Tarso, depois que Jesus já tinha sido crucificado, foi alvo de risotas e zombarias quando tentou pregar entre os gregos altamente intelectualizados alguma coisa do Evangelho. Salve, meus irmãos, salve a luz divina. Bom, primeiramente, achei esse capítulo muito interessante, porque ele nos explica por que Jesus escolheu os seus apóstolos. Entendeu? Ele poderia ter escolhido apóstolos de um alto nível social, com uma educação, apóstolos na Judéia, por exemplo, que eram mais inteligentes, assim, né, no sentido de educação mesmo. Mas ele escolheu uma galera bem simples, humilde, pescadores, carpinteiros, publicanos, e o pensamento do mestre foi muito cirúrgico, sabe? Porque ele entendia que as pessoas, elas primeiro precisavam ser afetadas, sentir a presença divina, sentir a lucidez e a clareza que Jesus trazia nos seus ensinamentos, sentir o reino dos céus. Naquela época, para aquele nível de consciência que as pessoas tinham, Jesus entendia que o sentir era mais fácil do que entender, porque o entendimento, até hoje a gente ainda tenta entender. Você entender o que é do campo do mistério, o que é do campo do oculto, até hoje é difícil, se você for fazer isso com a mente. Agora, se você for usar o coração para tentar sentir a consciência divina, sentir a espiritualidade superior, sentir as manifestações visíveis de Deus na natureza, por exemplo, já é muito mais fácil. A gente tem capacidade para isso. Nem todo mundo, né? Porque a sociedade está tão insensível, mas é mais fácil você trabalhar o sentir do que você trabalhar o entender o mistério. Isso até hoje. Então Jesus teve essa consciência. Eu vou escolher discípulos que têm o sentir forte. E eu vou trabalhar esse sentir com eles. E a galera do intelecto, a galera da razão, vai chegar depois. Isso é muito bacana, mano, porque até hoje você vê pesquisadores e estudiosos se perguntando: mano, por que Jesus escolheu os 12 apóstolos que ele escolheu? Por que ele escolheu uma galera tão ignorante, uma galera tão rude, sendo que ele poderia ter escolhido apóstolos que realmente poderiam corroborar em algo na sua obra, por conta de um nível de educação superior, um nível de inteligência superior? E a resposta é: mano, quanta prepotência. Até hoje, no século XXI, a gente não entende Deus. Até hoje, a gente não é capaz de responder as perguntas que se referem, que dizem respeito ao oculto, ao mistério. E até hoje, sentir
a presença é mais fácil, é mais possível do que a compreensão profunda da presença. Jesus escolheu pessoas que tinham a capacidade para sentir, que não iriam questionar demais, que não iriam ficar querendo investigar demais, porque naquele momento ele só precisava de gente que botasse fé no que ele estava falando, porque sentia uma verdade naquilo que ele estava falando. Aquilo era o suficiente. Pessoas de fé, pessoas de credo. A gente estudou com o mestre Ramatiz, inclusive, em estudos anteriores do canal, que o anjo ele tem duas asas, a asa esquerda e a asa direita. A asa esquerda é a asa que se refere ao afeto, à sensibilidade, ao amor incondicional. A asa direita é a asa que se refere à intelectualidade e à razão. Para um anjo ser anjo, ele tem que ter essas duas asas plenas e em equilíbrio. Jesus era um anjo. Ele tinha tanto a razão quanto o amor incondicional desenvolvidos. Mas em algum nível ele entendia que naquela época, trabalhar essa asa direita, que se refere à intelectualidade, seria ir pelo caminho mais difícil. Aquelas pessoas daquela época, e isso tanto na Galileia, quanto na Judéia, quanto em Roma, quanto na Grécia, quanto na África, quanto na Caldeia, aquelas pessoas elas não tinham a capacidade para entender, num nível intelectivo, o discurso de Jesus. Isso a gente está fazendo agora, viu? 2000 anos se passaram, é algo que a gente está fazendo agora. Entendendo o reino espiritual e o espírito e os mundos e as dimensões e a verdade oculta por trás da parada, e pode ser que tenha reencarnações, múltiplas encarnações e múltiplos mundos, e o espírito é eterno, e tem a mônada, e tem... Mano, é um bagulho tudo tão recente isso, é recente, dos tempos de Kardec pra cá. Se a gente for parar para pensar no estudo escrito, né? Então, assim, eu acho que o mestre, ele teve uma sacada genial. Eu acho que o mestre Jesus é realmente genial, muito sagaz. Não é que a gente está dizendo que sentir é mais importante que a razão. Os dois são importantes, mas a porta de entrada talvez seja o sentir. Primeiro sinta Deus, depois faça as perguntas. Bota fé? Primeiro sinta, depois reflita. Massa! Eu sou seu radialista Aroni, vocês estão sintonizados com a Rádio Andrômeda. Na Marie, câmbio e desligo.